Eu estou aqui por irmãos, a obra é do Senhor, a igreja é do Senhor. Somos apenas cooperadores. E às vezes nós falamos aquilo que Deus manda a gente falar. Os dias são maus, irmãos. Estamos, sabe, no linear dos últimos dias. Olha aí as coisas governamentais, olha o mundo como está, guerra para tudo quanto é lado. A presença de Deus parece que não vale mais nada. A igreja primitiva, nem falar da igreja primitiva, acabou. Proibido falar da igreja primitiva. Mas aqui não, aqui nós falamos. E damos menção da igreja primitiva. Damos menção da palavra do Senhor, da mensagem do Senhor. Porque ela tem que estar viva no nosso coração, amém, Jesus? E aqui, irmãos, ó, que coisa maravilhosa, ó. Essa igreja para os eleitos, essa advertência urgente aqui, porque estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Dias atípicos, ó, dias maus, tempos trabalhosos. Eu costumo dizer, falo sempre para a redação, se uma pessoa que viveu há 100 anos atrás pudesse estar aqui hoje, ele ia chegar e falar assim, o que é isso? Eu tenho um conhecimento mais ou menos assim, de 50 anos para cá, espiritualmente falando, eu já fico deduzindo, meu Deus, o que está acontecendo? Imagina uma pessoa que viveu há 100 anos atrás pudesse estar aqui. Eu já falo, não, que negócio é esse? O que significa isso? Então é o que nós estamos vivendo, queridos. E nós precisamos nos ater a isso. Uma igreja morna, igreja de Laodiceia, morna, apática, indiferente, igual a igreja de hoje. Infelizmente, irmãos, nós precisamos nos comportar um pouquinho mais. Saber que Cristo não morreu em vão. Tudo aquilo que Ele fez, Ele fez. Tudo aquilo que Ele foi ordenado a fazer, Ele não olhou para circunstâncias. Ele só disse, Pai, está tudo consumado. Tudo foi feito. Ele falou para o Pai, está consumado. Sabe aqueles que o Senhor me deu? Eles guardaram a Tua palavra, sabe, Senhor, Pai? E eles guardaram a Tua palavra no coração. São os remanescentes, irmãos, que porventura ainda estão respirando a palavra de Deus, a obra de Deus, prevalecendo diante de tantas dificuldades que o mundo nos oferece. Sabe? E estão deixando aqui o primeiro amor e mergulhando na frieza espiritual. Não estão vivendo a vida da igreja. Muitos não estão vivendo a vida da igreja, amados. Essa aqui é a palavra. E nós precisamos nos consertar nessa parte. Viver a vida da igreja é saber o que acontece com o irmão, com a irmã, com o casal, com aquele, com o outro. Sabe, viver. Chegar lá, bater palma, vim fazer uma visita, vim saber o que está acontecendo. Eu quero saber. Eu quero viver a vida da igreja. Senão nós estamos aqui perdendo tempo, amados. Olha a igreja primitiva, que é tudo em comum. Fala a verdade. Ficou para trás, acabou. Não existe mais. Onde os crentes modernos estão deixando aqui esse primeiro amor aqui, ó. A insensibilidade está corroendo os corações, a mornidão tomando conta. Igreja de Laodiceia pura. Sabe, queridos? A gente quer interpretar o texto de uma maneira. Não, Deus não deixa. É isso aqui, ó. Estamos vivendo isso aqui. Igreja morna. A igreja que Deus está a ponto de vomitar da sua boca. A igreja que está sendo repreendida de uma maneira tão profunda, queridos. Nós não fazemos parte desse negócio. Nós fazemos parte de uma igreja triunfante. Diga a glória a Deus. Triunfante, irmãos. Uma igreja triunfante é uma igreja vencedora. É uma igreja cooperadora. É uma igreja que os membros dizem, eis-me aqui, ó. Está precisando aqui de voluntários? Eis-me aqui. Está faltando. Sabe o que eu aprendo aqui, ó? Nós precisamos ter a luz na mente e o fogo de Deus no coração. Diga agora, Deus. O que você está precisando? É aqui, ó. A luz na mente aqui, ó. Paulo, ele orava para que Deus iluminasse o coração daquelas igrejas da época, irmãos. Fogo de Deus no coração e luz na mente para que nós fôssemos iluminados, para que aqueles irmãos fossem iluminados. Por isso que Paulo tinha essa preocupação com a igreja
de Laodiceia. E aqui, irmãos, ó, Jesus e a igreja primitiva aqui não tem mais valor nesses dias agora, porque é coisa do passado. Parece que dá vergonha de falar, puxa vida, eu pertenço à igreja primitiva. Parece que os crentes têm vergonha de falar. Muito pelo contrário, nós devíamos, sabe, irmãos, nos alegrar, saber que nós pertencemos a uma igreja primitiva, onde Cristo iniciou a sua igreja ali, ó, quase 2000 anos atrás. E depois de 4 décadas, 30, 40 anos, houve aquela infiltração, a igreja acabou, ficou morna. E hoje, essa igreja de hoje representa essa igreja de Laodiceia. E aqui, ó, eu sou o mesmo de ontem, de hoje, de eternidade. Não se deixe levar por doutrinas várias e falsas e estranhas aos olhos de Deus. Os que abrem a porta aqui são aqueles que estão esperando a volta do Senhor, amados. Eu tenho certeza, olhando aqui para a comunidade, a gente percebe, irmão. Nós somos um grupo de pessoas santas aqui, irmão. Estamos esperando a volta do Senhor. Senão a palavra de Deus não teria recurso nenhum para nós, não valeria nada para nós. Se nós olhássemos só o que nós podemos enxergar aqui, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Muito pelo contrário, nós esperamos a grande redenção final, amém? E a grande redenção final é essa, irmão. Que nós nos apressamos com urgência, colocando, reorganizando a nossa comunidade, participando dos itens que nós temos aqui. Escola dominical maravilhosa, irmão, nós precisamos estar aqui. O Senhor está batendo a porta, nós estamos ficando para trás, do lado, de fora. Cristo está de fora, nós estamos dentro, lotados, fazendo o quê? Muitas vezes perdendo tempo, amado. Precisamos acordar. Olha aqui, ó. E os que abrem a porta são aqueles que estão esperando a volta de Jesus, que fazem a vontade de Deus. Olha aqui. Abrir a porta é um ato final de obediência, amado. Abrir a porta é um ato de obediência. Sabe, quando você abre a porta para alguém, e esse alguém é Jesus Cristo, meu Salvador, está batendo ali, ó. Né? E aqui, irmãos, ó, abrir a porta é uma constância de fé, de esperança no Filho de Deus, na volta do Filho de Deus. É o triunfo final de uma igreja, triunfante, vitoriosa, vencedora. E a pergunta aqui, irmãos, nessa noite é essa, ó. Sabe, irmãos? Há uma advertência aqui, ó. É como você estivesse no aeroporto, quem já viajou de avião aqui sabe, tem que fazer o check-in. Se você chegar 1 minuto atrasado, fechou. Olha, eu e a Samba já perdemos voo por causa disso. Estava um trânsito há 15 anos atrás, foi o maior trânsito que teve em São Paulo há 15 anos atrás. Estávamos com a passagem comprada para viajar, e o trânsito parado, não andava, perdemos o voo. Chegou lá, a moça lá falou, infelizmente, já foi. Agora você vai, troca a sua passagem para você pegar a de volta. Senão vai perder a de volta também. Eu quero ir de volta. Já viu? O Luiz está acostumado com a passagem. Então é o seguinte, irmão. É o check-in. Nós estamos próximos do check-in final, irmão. Eis que estou à porta do lado. É o check-in. É como se fosse a viagem lá que você está no aeroporto. Você vai viajar para outra cidade, até para outro país. Mas se você chegar um dia atrasado, você perdeu o voo. Olha, não podemos perder, irmão, essa viagem para a eternidade. Ele está à porta, está vindo para nos buscar. E muitas vezes nós não estamos fazendo o check-in espiritual. Esse check-in é espiritual, querido. É oração, entendimento, a palavra, cooperação. Vamos sim, vai dar tudo certo. Isso me faz lembrar lá dos espias de Jericó, quando foi mandado os espias lá, 2 deles foram maravilhosos diante de Deus, e 10 deles voltaram murmurando, reclamando, não, nós vamos tudo morrer lá, só tem gigantes, não tem nada mais para nós. E Josué, que eu lembro, não, muito pelo contrário, a terra é nossa, foi Deus que nos deu, amém. Nós vamos nos apropriar daquilo que Deus nos deu. E realmente, irmãos, foram abençoados. Somente aqueles 2 entraram na terra prometida. Olha que coisa. E nós, irmãos, precisamos entrar naquilo que Deus já preparou para nós. É com dedicação, com destreza,
com perseverança, com oração, cooperando, sabendo que mais dia menos dias o que há de vir virá e não tardará. Então aqui, irmãos, terminando aqui essa pequena mensagem, essa advertência, ela soa como esse check-in. Lá no aeroporto, o nosso check-in é espiritual. É diante do Senhor, do Rei dos Reis e Senhor do Senhor. E esse check-in é para toda a eternidade. Ali não, no aeroporto é apenas uma passagem para uma cidade ou para um país. Você volta, bate e volta, acabou. Não. A nossa não, é para toda a eternidade, amados. É consequência da fé que Deus colocou no nosso coração. É consequência de tudo aquilo que já foi feito para nós. E muitas vezes nós estamos dormentes, dormindo como a igreja de Laodiceia. E aqui, queridos, ó, do mesmo modo que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz do Seu Filho, do Seu amor, Ele nos transportará para o reino celestial. Sabe por um triste, queridos, ó? E quando nós chegarmos lá, ouviremos a sua voz dizendo: vinde, bendito de meu Pai. Vinde. Vocês vão, se for possível, por herança, aquilo que foi preparado antes da fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Tudo que Deus fez retornará para nós de uma forma aprazível, maravilhosa, mas com fé no nosso coração. E aqui, irmãos, ó, a última chamada. Eis que estou à porta e bato. É a última chamada. É o check-in lá. A última chamada. Não deu. O Walter e a Santa ficou pelo caminho lá. O trânsito parou. Perdeu. Mas aqui não. Aqui o caso é mais grave, viu, irmão? É um check-in espiritual. Onde nós vamos ser arrebatados. Onde nós vamos ter um grande encontro com o nosso Deus. Onde tudo aquilo que Ele fez através do Seu Filho Jesus Cristo possa reverter para nós como salvação eterna. Já está tudo garantido. E aqui, irmãos, essa palavra aqui é repetitiva. Eis que estou à porta e bato. É repetitivo, irmãos. O Evangelho é repetitivo, o irmão sempre fala. É por isso que nós precisamos nos adentrar nisso, saber que todos os dias a palavra é repetitiva, mas é assim, ela tem que ser inculcada. Ele já foi falado na quinta-feira, não é verdade? O irmão falou, Deus ele quer que nós inculcamos os nossos filhos a palavra. É repetitiva, é abençoadora. Olha aqui, irmãos, ó. Ao vencedor são os que acordaram com a realidade do Filho de Deus, estão aguardando num lugar seguro, onde nós temos um âncora firme, olha, esperando por nós. Olha que coisa maravilhosa. E Ele tem um salva-vidas. Ele tem jogado esse salva-vidas para nós. Jesus Cristo, nosso Salvador. Os que abriram a porta, se entregaram suas vidas para serem filhos de Deus, amados de Deus. Primeiramente se tornaram servos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Irmão, nós somos servos de Deus. Diga glória a Deus, igreja. Amados de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos ama. Amigos de Deus e agora escravos de Cristo. Completou a bênção, irmão. Como que nós não podemos passar adiante sem passar pelo processo da regeneração, da justificação, da santificação? Não podemos, irmão. É tudo um processo. Até chegarmos na redenção, nós já obtemos, através do capítulo 5 de Romanos. Então, irmãos, e ele termina essa carta aqui, ó, dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, amados? Jesus se dirigiu para a sua igreja através da revelação, aí em João, e dizendo que Ele nos visitou como disciplinador, exortador, zeloso e amoroso. Amém? Tudo isso Deus fez. E fez muito mais. Entregou sua vida para nós. E pregando arrependimento, assim como João Batista, Paulo, Pedro, ele dizia: arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos. Sem arrependimento, irmão, e perdão, é mosca morta, não sai para nada. Se você não tiver arrependimento e nem perdão no coração, acabou, morreu ali.
Fala a verdade. Uma das coisas que mais Deus quer de nós é que nós nos arrependemos, que nós carregamos o perdão no coração. Através do perdão, abre um leque para nós. Diga a glória a Deus. E para finalizar aqui, irmão, Cristo está chamando a igreja para uma mudança de vida. Mudança, irmão. Aqui, ó. Comportamento, olhos da fé, direção, voltar, sabe? Para a origem aqui, ó. E o versículo 19 ele fala, eu disciplino e repreendo quantos anos? Jesus não desiste da sua igreja. Antes de vomitar da sua boca, ele apresenta a sua grande misericórdia através do amor. Ô querido, sabe, o grande amor de Deus, e porque Ele nos ama, Ele nos disciplina. É isso, irmãos. Por que Deus nos disciplina? Porque Ele nos ama. Ponto final. Olha aqui, ó. Por quê? Por quê? Por causa do perdão e do arrependimento. É o famoso trilho do trem. Onde vai um, vai o outro. Se tiver só um trilho, descarrilha. Olha aqui, ó. E porque Ele nos ama, nos dá a oportunidade de voltar para Ele. Ele está dizendo, volta para mim. Jeremias pregou 40 anos lá. Não levou uma alma, né? Mas ele dizia, arrependei-vos. Se voltar, Israel, para mim vocês voltarão. Vocês vão deixar de estar vagueando, caminho sem direção, rua sem saída. Não, irmãos, muito pelo contrário. Se vocês voltarem, vocês vão voltar para mim. E em mim está a bênção da salvação eterna. Olha que coisa maravilhosa aqui, ó. E porque Ele nos ama, Ele nos chama para passear com Ele. Olha, Ele convida aqui para passear. Ter comunhão com Ele, com a igreja, que somos nós. Sem Jesus não tem igreja. Não existe, você que fala aqui. E é verdade. Sem Jesus, não tem igreja, acabou. Estamos no mato sem cachorro, vamos dizer assim, irmãos. Falar a verdade. Mas com Cristo, irmão, do mar, tudo vai bem. Ele coopera com nós, Ele nos ama de uma forma, sabe, triunfante. E aqui, ó, precisamos urgentemente trocar esses anos de mordidão. Mordidão, irmãos. A igreja está morna. Não tem mais aquela sensibilidade. Não tem mais aquela... a igreja está insensível às coisas espirituais. A gente percebe. Quem estuda aí, quem dá estudo, sabe, percebe. A igreja está uma mordidão tremenda aqui, ó. Displicência espiritual. E nós precisamos falar aqui uma palavra, irmãos, que até um tempo atrás foi falado, nos agarrarmos a Cristo. Sabe o que é agarrar a Cristo? É agarrar a Cristo e não soltar mais. Igual Jacó. Lá no Val de Jabó, o anjo do Senhor lutou com Jacó, foi? E lá, enquanto ele não foi abençoado, ele não largou o anjo que representava Cristo, que era o próprio Cristo. E aquele lugar chama-se lugar de reconciliação. Lugar de busca de Deus. Lugar de encontro com Deus. Lugar de permanência em Deus. Vale de Jacó. Jacó saiu vitorioso, mancando, né? Mas levou sua bênção. Ô irmãos, que nós possamos subir para a glória, mancando. Não tem importância. Paulo tinha um espinho na carne, mas ele orou a Deus, Deus falou, a minha graça te basta. Vai, faz a obra. Nós precisamos fazer. Mesmo com espinho, mesmo com a dor, mesmo com a tosse, mesmo com isso, mesmo... Não importa, irmão. Ele saiu vitorioso. Sabe, então, é isso que nós precisamos ater aqui, ó. Para terminar aqui, quando nós ouvimos a palavra e cremos nas suas promessas, mesmo estando em tribulações, temos esse âncora forte. É tão gostoso isso aí, irmãos. Que tribulação, que tosse, que isso, aquilo, mas eu tenho um âncora forte. Ele está cuidando de mim. Aqui, ó. Ele está cuidando aqui, ó. Em tribulações, intercedendo por nós. E aqui nós precisamos prestar atenção aqui, irmão. Confiar no Senhor não significa ausência de dor. Não é ausência de perseguição, não. Nós vamos ter dor, nós vamos ter perseguição, nós vamos ter desafios, nós vamos ter lágrimas, nós vamos ter um monte de coisa, irmãos. Mas nós vamos ter uma coisa principal, a presença de Deus na nossa vida. Ter a presença de Deus, irmãos, dê mais coisa, passa batido. Que a presença é tudo em nossa vida aqui, ó. E ele fala aqui, ó.
Ele se dirige à Laodiceia como disciplinador, exortador para o bem. E ele fala: a todos quanto amam, se pois zeloso, arrepende-te. Apressa-te, volta para mim. Que Deus possa ter misericórdia de nós, amados. Amém. Às vezes eu fico pensando, eu poderia ter feito mais coisas. 79 primavera, agora em setembro. Eu fiz tão pouquinho, irmãos. Poderia ter feito muito mais. Muito. E às vezes eu falo para a Iracema, puxa vida, né? Nós perdemos tanto tempo da nossa vida, 40 anos, os primeiros 40 anos foi perdidos. Eu lembro de Moisés, né? 40 anos lá no deserto, 40 anos depois atravessando o povo, depois 40 anos, foi 120 anos, né? Dividido em 3, ele foi 40 anos perdido, lá fugindo, depois atravessando o povo. Sabe, irmãos, eu fico pensando, quanta coisa nós poderíamos ter feito. Mas o arrependimento chega. Mas através do arrependimento também vem a nossa performance diante de Deus. Ainda que sejamos de poucas letras, mas o importante, o que nós sabemos é para glorificar o nome do Senhor. Exaltar o nome do Senhor. Vamos nessa, igreja, vamos tocar. Dizer isso aqui, Senhor. Que permaneça a unção dobrada do Espírito Santo. Amém. Que permaneça a presença de Deus na nossa vida. Que nós possamos acordar da inércia e dizer: eis aqui, Senhor. Amém. Amém.